Fala, meu povo, como é que vocês estão? Então, eu tô bem. Eu me chamo Maurílio, sou professor de Física e nossa aula de hoje será a respeito de cargas elétricas, assunto este que é primordial para o prosseguimento do conteúdo de eletrostática. Para a gente começar a estudar de fato esse conteúdo, quais são as considerações iniciais a serem feitas? Carga elétrica é uma propriedade fundamental da matéria. Como assim propriedade fundamental da matéria? Olha só, a matéria é constituída de átomos. E esses átomos, por sua vez, são constituídos de partículas elementares que em algum momento, com certeza, vocês já ouviram falar, que são os prótons, elétrons e nêutrons. E vocês vão ver que prótons e elétrons são portadores de carga. As cargas elétricas também, elas determinam as interações eletromagnéticas, como, por exemplo, a atração e repulsão entre corpos carregados. Existem dois tipos de carga e foram dadas a elas os nomes de positivo e negativo. Então existe cargas positivas e cargas negativas. Existe um valor de carga que a gente fala elementar, né? Carga elementar, que é o menor valor de carga que pode ser encontrado de forma isolada na natureza, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Quem determinou esse valor foi Millikan, beleza? Então esse valor aqui é o menor valor de carga que pode ser encontrado na natureza. Não existe menor valor do que esse encontrado na natureza de forma isolada. Bom, vocês viram que aqui, ó, tem um Czinho acompanhando esse número, né? O que significa esse C? É a unidade da carga, que é Coulomb. Então anota aí, a unidade de carga é Coulomb. Você já deve ter percebido que na física é muito importante, né, a questão das unidades. Então vai memorizando aí, porque é crucial para poder responder uma questão. Como foi falado, a matéria é constituída de átomo. E como é que é o átomo? Aqui você tem uma representação esquemática do átomo, onde no centro dele você tem um núcleo e ao redor uma eletrosfera. No núcleo estão presentes os prótons e nêutrons, e na eletrosfera você tem os elétrons, obviamente. E foi dado ao elétron carga negativa e ao próton carga positiva, beleza? Qual que é o valor dessas cargas de fato? Bom, o elétron ele tem carga negativa e vale exatamente menos E. E é esse valor, 1,6 vezes 10 a 19, a menos 19, perdão. O próton tem valor mais E, é uma carga positiva, então mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E o nêutron tem carga nula. Pessoal, uma curiosidade aqui para vocês. Existem outras partículas na natureza, mais precisamente em raios cósmicos, cujo valor da sua carga é igual à carga do próton e do elétron. Essas partículas são chamadas de pions e muons, beleza? São partículas cujo valor de carga é exatamente igual ao do próton. Então o pion tem o mesmo valor da carga do próton e o muon o mesmo valor da carga do elétron, que são partículas encontradas em raios cósmicos. Bom, nos exercícios a gente se refere à carga com outro sentido, diferente do que significa realmente carga. Como assim? Quando a gente fala carga nos exercícios, um corpo está carregado com 5 coulombs, ou com menos 3 coulombs, a gente na verdade está dizendo a sua carga líquida, que é a diferença de cargas positivas e cargas negativas. Carga de fato é isso aqui, ó, próton e elétron, são as cargas elementares. Mas a gente se refere nos exercícios a carga no sentido de carga líquida. Como assim? Se a gente fala que um corpo está carregado positivamente, é porque ele tem mais prótons que elétrons. Se ele está carregado negativamente, ele tem mais elétrons do que prótons. Se ele é neutro, tem o número de prótons igual ao número de elétrons. Por exemplo, nesse corpo aqui a gente poderia ter 2 elétrons e 3 prótons. Ele está carregado positivamente com a carga de um próton, né? A carga líquida de um próton. Nesse caso aqui a gente poderia ter 3 elétrons e 2 prótons, então a carga líquida seria de 1 elétron. E aqui a gente poderia ter 2 prótons e 2 elétrons, carga líquida 0, neutra, nula. E como é que a gente quantiza, né? Quantifica essa carga, de fato, essa carga líquida? Que a carga líquida vai ser o número de elétrons ou em falta ou em excesso, vezes a carga elementar, que é o Ezinho aqui, ó. Essa carga pode ser positiva, se ele tiver com excesso de cargas positivas, ou negativa, se tiver com excesso de cargas negativas. Vocês repararam que eu me referi ao N como sendo a quantidade de elétrons em falta ou em excesso? Por que eu estou frisando isso, né? Quem se move nos átomos são os elétrons, não são os prótons. Como assim, Maurílio? Como assim? Na natureza, tudo tende a ter a menor energia possível. E os átomos não são diferentes. Eles tentam sempre ser neutros.
que seria ser neutro? Ter a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Mas nesse caso aqui você vê que tem uma diferença, né, entre prótons e elétrons. Quer dizer que eu ganhei um próton, eu estou com um próton a mais que elétron, né? Ou quer dizer que eu perdi elétron? Entende a pergunta? Então, eu perdi elétron. Os prótons você não vai mexer. Porque o núcleo ele é bem pequenininho. Para você tirar um próton dali, ou colocar, é muita energia necessária. Então, só os elétrons que se movimentam. Então, aqui a gente tem um elétron em falta e aqui um elétron em excesso. E a última observação é o seguinte, esse N tem que ser um valor inteiro. Esse N aqui ele não pode ser um valor, por exemplo, 1,5, 1,2, sei lá. Tem que ser um número inteiro esse N aqui. Por quê? Não tem como a gente encontrar cargas, né, elementares menores do que isso aqui. 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, se a gente fala que o N é 1,5, o que não vai ocorrer, a gente está dizendo que tem um elétron, por exemplo, em excesso, né, mais meio, né? Isso não acontece, não tem como eu quebrar essa partícula aqui no meio. Então, o N tem que ser um valor inteiro. O valor de carga líquida tem que ser um múltiplo inteiro da carga elementar. E a unidade de carga líquida tem que ser em Coulomb, obedecendo o que a gente falou no comecinho da aula, hein? Unidade de carga é sempre Coulomb. Fechou, galera? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima.